da segunda série do ensino médio. Bom dia. Pessoal, estou iniciando esse vídeo aqui para finalizar o caderno 1, que fala sobre ideias sociais e políticas do século XIX. Eu mencionei no vídeo anterior que iria finalizar a apostila, então, dessa frente 2, tá bom? Bom, esse módulo ele vai abordar aí o socialismo tópico, o surgimento do socialismo, chamado socialismo tópico, o socialismo científico, através de Karl Marx. Ele vai abordar também um pouquinho aí sobre o conceito de anarquismo, tá bom? Esses temas são bem viáveis também quando vocês têm aí as aulas de sociologia com o professor Will, tá bom? Então vocês podem ter maior riqueza de detalhes sobre esses conceitos, sobre essas teorias aí de socialismo tópico, científico e anarquismo nas aulas de sociologia, tá bom? Então é só um breve resumo aqui sobre o que nós abordaremos nesse módulo para finalizar rapidinho aí a apostila, tá bom? Muito bem. Ideias sociais e políticas do século XIX. A gente tem que entender que esses meados do século XVIII, já entrando aí no século XIX, houve uma transformação muito forte na Europa e que vai se expandir para o mundo, né? Então, tem a queda dos antigos regimes, né, o fim do absolutismo e uma revolução burguesa aí nesse cenário. Há também, dentro desse conceito aí, a Revolução Industrial, que servirá de muitas críticas, principalmente para o desenvolvimento aí do socialismo científico por Marx, tá bom? Então, esse período aí é de muita transformação, de muita expansão aí de informações e conceitos que vão mexer aí com o mundo nos próximos anos e que vão colocar em debate até os dias de hoje, tá bom? Primeiro de tudo, a ideia de socialismo. Né? O socialismo ele foi criado aí por um cara chamado Robert Owen, que é esse cara aqui, ó. Robert Owen, um dos utópicos de grande atuação política nos Estados Unidos e Inglaterra. Ele foi um britânico, ele foi um cara que tinha uma empresa e o conceito dele em relação à igualdade dentro de uma sociedade foi o chamado socialismo utópico. O que promovia esse socialismo utópico? Né? Tinha o objetivo, então, de uma criação de uma sociedade ideal que seria alcançada de uma forma pacífica, mas com um detalhe, uma, digamos, parceria entre a burguesia e o trabalhador, e o proletariado, ou seja, os donos dos meios de produção, do capital e o trabalhador, tá bom? Então ele vai criar uma comunidade para igualar isso daí dentro das empresas que ele tinha, dentro desse funcionamento aí, de um melhor desenvolvimento desse trabalhador, desse ser humano, né? Então, é daí que surge a ideia de igualdade social, socialismo. Mas, um detalhe, né, que ele não colocava meios propriamente para mudar, de igualar, na verdade, essa sociedade, tá bom? Sem oferecer meios, não tem como igualar essa sociedade. E outra, a crítica que será feita em cima desse socialismo chamado de utópico, que ele não ia abrir mão de medidas capitalistas. Né? Ele era um burguês, ele era um capitalista, um dono dos meios de produção, tá bom? Então essa primeira ideia de socialismo foi classificado como socialismo utópico pelos socialistas científicos que eu já falarei aqui. Então a ideia de socialismo, de uma igualdade justa, uma sociedade, né, justa e igual, ela vem aí através do Robert Owen. Há uma parceria do Robert Owen com o Charles Fourier, também foi um dos que ajudaram ele aí, tá bom? Então, essa foi a primeira intenção aí de uma sociedade justa. Agora, o socialismo científico, que é
acredito eu, que vocês já tenham ouvido falar, já tenham, né, uma base sobre isso, que é o socialismo desse cara aqui, Karl Marx, pai do socialismo científico. O socialismo científico surge, então, através das ideias de Karl Marx, junto com Friedrich Engels. Karl Marx, um alemão, nascido em 1818, morreu em 1883. Tem como principais obras aí o Capital e o Manifesto Comunista de 1848. Tá? O Karl Marx ele vai pegar essa ideia de socialismo utópico, ele vai fazer uma crítica em cima desse socialismo utópico. Por isso o termo utópico, porque medidas capitalistas, sem propor a real mudança dentro da sociedade, isso é uma coisa fantasiosa para Marx. Então ele vai pegar essa base desse socialismo utópico e vai juntar aí com a realidade da época, que era a exploração capitalista através da Revolução Industrial. Então é em cima disso que Marx vai criar o seu conceito de uma sociedade justa e igual, que é o socialismo científico. Tá? Ele vai então ser um estudioso desse conceito, ele vai analisar junto com Friedrich Engels e vai propor aí uma medida justa e igual. O que promovia essa ideia de socialismo científico do Marx? É uma sociedade em que os meios de produção eles devem ser divididos. Né? É aí que ele classifica o chamado mais-valia, a força de trabalho, essa troca em que há dentro do processo capitalista dessa exploração, Marx não concorda. Né? Ou seja, é o proletário, o trabalhador, o operário que produz a riqueza para esse capitalista. Então, nada mais justo que haja divisão desses meios de produção. E que, para uma sociedade justa e igualitária, somente se esse trabalhador, se esse proletário lutasse, através então da chamada luta de classes, a luta armada, a luta de classes, é que ele poderia transformar essa sociedade e deixá-la equitativamente igual. Então é daí que surge a ciência aí propriamente do chamado socialismo. Então é a mais-valia, né? O justo pelo lucro proporcionado, promovido através do trabalho, a luta de classes e essa revolução do proletariado, do trabalhador, do operário, tá bom? Marx, então, nessas duas principais obras aí, o Manifesto Comunista e o Capital, que ele faz uma crítica ferrenha sobre essa exploração capitalista. O socialismo seria, primeiro, a tomada de poder pelos proletários, tendo provisoriamente um governo administrando isso, um Estado administrando essa divisão de bens, esse lucro. Né? Automaticamente, esse socialismo passaria por um estágio mais avançado chamado comunismo, onde automaticamente esse Estado sairia de cena. Ou seja, a sociedade já estaria mais do que conscientizada, mais do que preparada para ela administrar tudo. Então não haveria mais Estado no comunismo. Seria o ápice, o auge, segundo a teoria marxista. Tá bom? Muito bem. E uma outra ideologia que surge aí, que ela tem uma ligação muito forte aí com as ideias de Marx, que é o anarquismo. O anarquismo ele foi formado aí através desses caras aqui, o Kropotkin, o russo Bakunin e o francês Proudhon, eles vão ser chamados aí de socialistas utópicos ou românticos, né? Porque eles vão propor aí uma nova doutrina chamada anarquismo, tá? Onde ele, aqui o Proudhon aqui, ele classifica, né? O que é propriedade, né? Propriedade é um roubo. O que é o anarquismo? O anarquismo ele abole qualquer tipo de Estado, qualquer tipo de hierarquia. Então seria uma forma de comunismo, mas sem passar pela etapa do socialismo.
Por isso que eu falei que ela tem uma identificação com Marx. Só que o Marx ele classifica primeiro o socialismo, para depois uma etapa mais avançada, o comunismo. Já o anarquismo não, seria a queima de etapas, já partir para uma sociedade justa e igualitária, sem qualquer tipo de Estado. Então, esse seria o chamado anarquismo, tá bom? Então, os criadores, então, os defensores desse conceito, desse ideal, seriam o Bakunin, que eu já mencionei, o Kropotkin, com o Proudhon, tá bom? Então, essas seriam as teorias aí em relação a essa módulo 8 aí. Aqui você tem uma prévia aqui do Capital, principal obra de Marx. Tá? Então, tem Socialismo Utópico, pelo Robert Owen, o britânico, que a crítica maior foi não promover as ações necessárias para uma sociedade justa e igualitária. Então, o socialismo utópico, o socialismo científico, através da luta de classes, através da mais-valia, através da ditadura do proletariado, segundo Marx, que é uma crítica à exploração capitalista, e o socialismo com medidas capitalistas aí, sem promover mudanças, pelo Robert Owen, socialismo científico, e a outra ideologia aí que eu mencionei, anarquismo, que teria até uma similaridade aí com as ideias de Marx, porém queimando etapas. Só um detalhe que essa ditadura do proletariado pelo Marx, ela se transforma na ditadura sobre o proletariado, que é o que vai ocorrer aí, principalmente na União Soviética, quando implanta o primeiro Estado socialista da história, em 1922, vai até 1991, quando a União Soviética acaba deixando de existir aí, essa ditadura do proletariado transformou-se numa ditadura sobre o proletariado, ou seja, as ideias de Marx aí durante esse processo, elas foram distorcidas pelos governantes, né? No caso aí o Stalin na União Soviética, Mao Tse-tung na China, né? Fidel Castro aí em Cuba. Então foi distorcida essa teoria marxista aí durante os anos aí que se seguiu em relação a países de cunho socialista comunista. Na verdade, socialista, porque não houve nenhum país de cunho comunista na história. Né? A ideia de um país sem um Estado até o prezado momento não existiu, tá bom? Então, esse é o módulo 8 sobre essas ideias aí que balançaram muito durante o final do século XVIII, início do século XIX, mas tardaram aí no século XX que vão abalar o mundo aí nessa proporção socialismo, capitalismo, tá bom? Por exemplo, os exercícios aqui interessantes, né? Estabeleça uma relação entre a Revolução Industrial e as ideias socialistas. O que tem a ver uma coisa com a outra? Revolução Industrial, Revolução das Máquinas, onde os meios de produção são através do capitalista, através do burguês, e essa exploração do trabalhador vai gerar aí as revoltas do proletariado, uma mudança, né, uma ideia de mudança dentro desse conceito de exploração. Tá? A segunda questão aqui, por que os primeiros socialistas foram chamados de utópicos? Mencionei aí o Robert Owen, o britânico, que ele fez um esboço aí de socialismo, mas sem medidas que pudessem realmente transformar a sociedade em justa e igualitária, ou seja, ainda usando medidas capitalistas. São boas questões aí de interpretação. Quais as bases teóricas do socialismo científico, socialismo de Marx? A luta de classes, a mais-valia, a revolução proletária, a ditadura do proletariado, para mudar essa sociedade e transformá-la em igualitária. Tá bom? São algumas questões aqui que norteiam aí
o roteiro de estudo de vocês, tá bom? Gente, finalizado então a apostila, módulo 8, finalizado aí falando dessas ideias e mudanças aí do século, ideias socialistas políticas do século XIX, tá bom? Um beijo, muito obrigado, até a próxima, valeu, tchau, tchau!